Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e eu não consigo. Mas agora eu vou conseguir. Esse vídeo vai ser postado sem recorte, sem muitas edições, porque é um relato meu. É o meu relato de parto, que aconteceu no dia 12 de abril de 2025. Hoje é 17 de julho de 2025. E eu vim contar. Na intenção de que alguma coisa mude, na intenção de que esse vídeo chegue a alguma autoridade, ao governador da Bahia, ao prefeito da cidade, para que alguma coisa seja feita, para que outras mães não sofram da maneira que eu sofri e outras mães sofreram também. Eu me chamo Emily, tenho 21 anos, sou daqui de Eunápolis, Bahia, e hoje eu vim contar meu relato de parto. 27 de julho vai fazer um ano que eu descobri a minha gravidez. A minha gravidez estava sendo uma gravidez tranquila até fevereiro, quando eu fui ao pré-natal. Lá a técnica de enfermagem disse que a minha pressão estava começando a subir e que eu precisava me atentar. A minha pressão, ela sempre foi 12/8. Nesse dia, se eu não me engano, ela estava 13/6. E a técnica de enfermagem da triagem me alertou sobre isso. No pré-natal, a médica não me disse nada. Eu sou mãe de primeira viagem. Não tem condições, uma médica não me dá o direcionamento em relação à minha saúde, à saúde da minha filha. Ela não me deu o direcionamento. Eu comentei com minha mãe sobre a minha pressão. Ela me recomendou que eu fosse para o hospital regional, e assim eu fiz. Lá no hospital regional, um obstetra, que eu não vou lembrar o nome agora, me receitou metildopa. Para quem não sabe, metildopa é um remédio para pressão. Eu comecei a tomar esse medicamento e minha pressão foi melhorando, mas ainda assim ela não estava legal. Desde fevereiro, o meu pré-natal, a minha gravidez, começou a ser uma gravidez de alto risco. E o meu pré-natal seria um pré-natal especializado no centro de especialidades da minha cidade, com o obstetra do município. E assim eu fazia, toda semana eu estava lá. Meu parto aconteceu 12 de abril, mas eu ia pro hospital regional aos domingos, 2 domingos antes do dia 12 de abril. 12 de abril foi um sábado. 2 domingos antes eu já ia no hospital regional. O primeiro domingo foi porque eu estava de 39 semanas, e eu fui ver se eu poderia induzir meu parto ou fazer uma cesárea naquele dia, porque a enfermeira do posto me indicou fazer isso, e naquela semana, e assim eu fiz. Ele disse que não, porque eu ainda estava de 39 semanas, e eu ainda tinha 2 semanas para esperar. Ele fez uma ultrassom rápida em mim, uma ultrassom portátil, e viu que minha filha estava bem. Ele até comentou que ela era grandinha, que ela tinha uma cabeça grande, e enfim, mas que eu poderia voltar para casa e aguardar mais 2 semanas, até completar 41. Se até 41 semanas ela não nascesse, eles iriam induzir ou fazer uma cesárea. Voltei para casa e na outra semana, no domingo, mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu notei uma falta dos movimentos da minha filha. Ela não estava se mexendo. Eu balancei a barriga, ela não estava se mexendo. Fui já chorando pro hospital. Os estagiários foram tentar achar o coração dela. Eles não encontraram. A obstetra chegou, ela achou o coração, falou que estava bem. Só que eu balancei ela e ela não se mexia. Vendo meu desespero, meu medo, ela me encaminhou pro cardiotoco. No cardiotoco ela viu que eu tava bem, que minha filha estava bem.
Então, ela olhou pra minha pressão, que nesse dia estava de 14/8, e pediu pra no dia seguinte, porque já era noite, no dia seguinte eu fazer uma ultrassom com Doppler. Assim eu fiz. Isso foi no domingo. Na segunda de manhã, eu já fui fazer a ultrassom com Doppler. Lá na ultrassom, o médico disse que estava tudo bem com minha filha, que eu não tinha pré-eclâmpsia, nem nada, e que eu tinha mais uma semana a aguardar. Cheguei no hospital e foi medida a mesma coisa. Só que a minha filha já estava com 4,51 kg. No hospital, quando eu levei a ultrassom, eu perguntei para a médica, para a obstetra, se eu conseguiria ter um parto normal de uma criança de 4,51 kg. Ela me disse que na ultrassom existe uma margem de erro, se não me engano, de 15% para mais ou 15% para menos, que normalmente é 15% a menos, e eu teria mais uma semana para esperar, para aí sim escolher minha via de parto. Então, o que eu fiz? No outro domingo, eu iria completar 41 semanas. Então, pensei, eu vou no hospital no sábado. Na sexta-feira, eu me preparei, fiz umas compras no mercado pra não ter o que faltar em casa durante o resguardo. Fui com meu esposo, voltei de carro, não fiz esforço, não peguei peso, não fiz nada. Cheguei em casa, tomei meu banho, fui dormir. Quando foi 5h50, eu acordei sentindo a minha barriga endurecida. E aí, eu decidi acordar meu esposo. Falei pra ele não ir trabalhar naquele dia, pra ele me levar no hospital. O que aconteceu foi que eu fui pro banheiro, sentei no vaso, e o meu esposo foi ligar o chuveiro pra eu tomar banho, pra ir pro hospital. Quando o chuveiro esquentou e eu levantei, tinha sangue na privada. Eu só me lavei rapidamente. Meu sogro já tirou o carro da garagem, meu esposo já tirou o carro da garagem. Eu vesti a roupa, coloquei um absorvente e fui. A bolsa já tava no carro. Eu só entrei e fui. Da minha casa até o hospital eram 15 minutos. Nesses 15 minutos eu estava com um sangramento, mas ele não estava tão intenso. Ele já tinha passado do absorvente, já tinha melado o carro, mas ainda era um sangue meio aguado. Eu estava sentindo algumas dores. Não sei bem se eram contrações, o que era, mas não estava tão intenso quanto ficou depois. Chegando no hospital, o hospital regional da minha cidade tem uma entrada principal, uma recepção principal, e do lado, um pouquinho mais longe, a recepção da pediatria, que também atende as gestantes. Eu pedi pro meu esposo pegar uma cadeira de rodas e já me levar direto pela recepção principal, que a gente parou em frente a ela, que é o lugar que tem pra parar no hospital. Nessa, segurança disse que não era pra eu passar por ali, que era pra eu ir pela outra recepção, e que era pro meu esposo tirar o carro de lá da frente. Uma enfermeira me levou de cadeira de rodas, meu esposo foi colocar o carro, estacionar o carro em qualquer lugar, tendo que tirar dali. E eu fiquei na recepção com a moça. Meu esposo voltou, foi o tempo do meu esposo voltar. Ele ficou na recepção comigo, respondendo as perguntas da moça. Não deu tempo de eu levar documento nenhum. Ela deu uma reclamada disso também, porque eu estava sem o RG. E aí desceu a primeira poça de sangue. Já não era um sangue aguado, era um sangue grosso. Um sangue de um vermelho escuro. E criou uma poça ali no chão. Meu esposo falou, olha, ela tá sangrando, ela tem que subir agora. A moça da recepção deixou o cadastro pra lá. O segurança guiou a gente até a sala da obstetra. E chegando lá, adivinha, a obstetra não estava lá. Eram 6h40 da manhã. Faltavam 20 minutos para a troca de turno. E a obstetra não estava lá. Mais uma vez, a segunda poça de sangue derramou no chão. A terceira poça derramou no chão. Eu já estava batendo queixo de frio e de fraqueza.
Eu não entendo de medicina, não sei se naquele momento eu estava morrendo já. Meu esposo foi até a enfermaria, o pré-parto. Ele chamou as enfermeiras, mas elas não vieram, elas disseram que tinham que esperar a médica. Ele falou, ela tá sangrando. Mas nenhuma enfermeira veio. Ele foi mais uma vez, nenhuma enfermeira veio. Até que tinha uma moça passando pelo corredor. Ela começou a gritar. Ela, não tem cabimento isso, ela tá sangrando, ninguém faz nada, esse hospital é um lixo. Eu e o meu esposo estávamos desesperados. Até que apareceu um anjo, uma enfermeira estava acabando de chegar do plantão dela, de bolsa ainda. Ela largou a bolsa pra lá e me levou pro pré-parto. Nessa... Eu tava ligando pra minha mãe no caminho pro hospital, ela chegou lá. E eu tava naquela situação toda ensanguentada. Eles colocaram a sonda. A obstetra finalmente apareceu e fez o exame de toque em mim. Viu que eu tive um descolamento de placenta. Me encaminharam para a cesárea de emergência. E eu fui para a cesárea. Mas nesse momento que eu fiquei no corredor, se passaram uns 10 minutos. Uns 10 minutos onde o meu atendimento foi negligenciado. Meu esposo estava falando que eu estava no corredor sangrando. Ninguém veio até mim. Que hospital é esse? Que obstetra é essa? Que a obstetra plantonista sai do consultório dela 20 minutos antes da troca de plantão. Se Deus não tivesse usado a enfermeira pra vir até mim, será que eu estaria aqui ainda? Eu fui pra cesárea. Cecília nasceu grande. Ela nasceu com vida. Ela tinha 4 quilos e 400 gramas. Ela tinha 57 centímetros. Eu tava muito assustada, muito assustada. Sofri um pouco de violência do parto. Elas empurraram muito a minha costela. Eu fiquei com a costela doendo no resguardo uns 15 dias. Mas o pior pra mim não foi isso. O pior foi ter perdido a minha filha. E o pior também foi entender que o meu atendimento foi negligenciado e possivelmente eu não estaria aqui. Segundo as médicas, Cecília nasceu roxa. Ela deu uns chorinhos, mas não foi muita coisa. Eu não vi minha filha. Elas me mostraram uns 5 segundinhos, ó, aqui é sua filha. E já levaram ela para oxigênio. E foi isso. Eu fiquei mais 2 dias no hospital. Fui sair do hospital na segunda-feira. E foi isso. Minha Cecília não resistiu. Ela nasceu 7h50 da manhã de sábado. Faleceu 1h40, 1h50 da tarde. Tentando uma transferência para Porto Seguro, não conseguiram. Cecília, ela teve hemorragia pulmonar, hipóxia, que levou ela a óbito. Meu intuito gravando esse vídeo é que algo mude naquele hospital. Eu não iria fazer nada, eu não ia postar nada, mas algo semelhante aconteceu com uma conhecida recentemente. Se a gente não falar,
Isso vai continuar acontecendo até quando mães carregarão seus filhos 9 meses para perder por negligência médica. Um sistema que era para cuidar negligencia algo tão básico, porém tão essencial, que é a saúde, que é o atendimento. Eu agradeço a quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu agradeço a quem tem me apoiado nesse processo de luto. Tem sido os dias difíceis, mas com Deus eu vou aprendendo a lidar e aprendendo a superar. Obrigada.